Isso de educação cristã. Irmãos, o nosso boletim diz assim: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, a quem obedecemos com prazer. Queiram abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6, versos 11 a 16. 1 Timóteo capítulo 6, versos 11 a 16. Eu vou aguardar que as crianças possam caminhar para o local delas, porque nesse tempo precisamos ter um pouco mais de paciência, a fim de que haja segurança para todas as crianças. Enquanto isso, os irmãos podem abrir o texto bíblico, como eu disse, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 11 a 16. Parece que agora sim as crianças já estão preparadas para seguirem os seus líderes no culto infantil. Hoje é o dia, irmãos, em que nós voltamos a ter culto infantil pela manhã também. Estávamos já durante todo o mês de setembro realizando este culto domingo à noite, a partir de hoje, manhã e noite. Se o Senhor permitir, no próximo mês também retomaremos o culto infantil dos cultos de quinta-feira. 1 Timóteo 6, 11, diz-nos assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Quero falar-lhes sobre o tema Seja fiel a Jesus Cristo. Essa é uma carta do apóstolo Paulo a um jovem discípulo de Cristo e filho dele na fé, pastor na cidade de Éfeso, chamado Timóteo. E como é muito comum nas cartas que o Senhor entregou a Paulo para apresentar ao seu povo, aqui há conselhos finais. Paulo, meus irmãos, normalmente faz isso. Antes de concluir os grandes temas apresentados na carta, ele chama a atenção do leitor, seja a primeira pessoa a quem se destina, seja a igreja por inteiro, para algumas questões muitíssimo importantes para quem lê a carta. Essa seção aqui já é parte desses conselhos finais dele a Timóteo, porque Paulo sabia que Timóteo vivia na ímpia cidade de Éfeso. Cidade grande, populosa, rica, movimentada, mas idólatra, resistente à pregação do Evangelho, crítica ao estilo de vida que os cristãos abraçavam na conversão. Aqui Paulo diz: Timóteo, tenha muito cuidado com os grandes perigos que rondam você. Se nós olharmos, irmãos, os versículos 6 a 10, nós veremos que Paulo diz: há muita gente amando o dinheiro e associando uma vida vibrante ao acúmulo de riquezas. A partir do versículo 6, desse mesmo capítulo lido, Paulo diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, ou seja, é a vida com Deus, é a vida espiritual com o contentamento, é aquele que está feliz com aquilo que Deus lhe concede. Porque nada temos trazido para o mundo,
nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, traduz essa palavra como paixões que dominam o coração do homem, concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo já havia dito nesse capítulo do perigo dos falsos mestres na igreja. Lá no versículo 3 ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações. Altercações são polêmicas, são disputas sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo diz: existem pessoas pregando um falso evangelho, e pregam um evangelho que não aquele entregue por Jesus Cristo e reafirmado por seus apóstolos, porque eles desejam ter fama, e porque com fama eles conseguem ter lucro, eles conseguem amealhar bens enquanto dizem que estão pregando o evangelho. Então aqui está, irmãos, um homem zeloso pela pregação do evangelho, mas também um pai espiritual amoroso, dizendo: Timóteo, meu filho, cuidado, a sua juventude, o contexto social que te circunda, aqueles que na igreja não estão firmados em Cristo, podem te trazer ciladas. Cuidado, Timóteo, cuidado, porque a concordar com estes, logo logo você começará a trocar uma vida piedosa por aquilo que os homens entendem ser a melhor vida possível, que é amar dinheiro. Mas quem ama dinheiro muitas vezes tem negado a fé. A palavra do Senhor diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e trouxeram para si muitas dores, muitos problemas, muitas dificuldades. Irmãos, a palavra de Deus não diz que é pecado você trabalhar, ter dinheiro, prover alguma reserva para o futuro. O que a palavra diz que é um grande erro, um grave pecado, é tirar o coração do Senhor e colocar no dinheiro. E o Senhor Jesus Cristo diz: ninguém pode servir a dois senhores. Alguém já disse que o dinheiro é um excelente servo e um péssimo senhor. Uma pessoa que ama dinheiro acabará se afastando do Senhor, porque o dinheiro escraviza. O amor ao dinheiro faz com que pessoas outrora crentes abandonem a fé. Pessoas outrora cheias de boas intenções vivam somente para os seus projetos, que sempre reclamam o acúmulo de muitos bens. Paulo então diz: tenha cuidado e mantenha distância daqueles que fora da igreja em Éfeso não se importam com Cristo e seus mandamentos e amam esse Deus que é o Deus do dinheiro. Mas tenha cuidado também com aqueles que estão dentro da igreja. Muito cuidado com ídolos que também alguns que estão na igreja estão reverenciando. É nesse contexto, Timóteo, que você precisa ser fiel a Jesus Cristo. Olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, e percebemos como há uma ênfase nesse chamado à fidelidade de Timóteo, quando no versículo 11, Timóteo ouve de Paulo o seguinte: tu, porém, assim muitos têm vivido em Éfeso, e até no seio da igreja, pessoas que não estão firmadas em Cristo, e não são genuinamente convertidas a Cristo, têm vivido. Tu, porém, mas tu, Timóteo, todavia, Timóteo, tu, que és homem de Deus, foge destas coisas. Isso é um contraste com os falsos mestres. Os falsos mestres queriam mesmo, irmãos, era se lançarem nesta vida e amarem as coisas dessa vida e buscarem toda a fonte de lucro material possível, e desprezavam assim o Evangelho. Em 2 Timóteo,
capítulo 3, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que algumas pessoas têm forma de piedade, no entanto, negam o poder. E aqui de novo Paulo diz, foge também destes. Aqui está um chamado à fidelidade. Quando na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, Paulo alerta Timóteo, o Espírito de Deus afirma, 1 Timóteo 4:1, afirma de modo enfático, expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, negarão Jesus, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Agora vejam 1 Timóteo 4, verso 16, quando Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Timóteo, cuida da sua equação diante de Deus, do seu relacionamento com Deus, do seu testemunho, da sua vida, e cuida também daquilo que você ensina. Cuida de ti mesmo e da doutrina. E vejam, irmãos, que conclusão maravilhosa, porque fazendo isto, cuidando de ti mesmo e da doutrina, te salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Essa é a ênfase da carta. Entenda agora biblicamente o que é ser fiel a Jesus Cristo. Fidelidade aqui como sinônimo de respeito, como sinônimo de lealdade a Jesus Cristo. O que é ser fiel a Cristo? Paulo diz a Timóteo, ser fiel a Cristo é fugir do estilo de vida mundano. Imagine que você está num parque ecológico, onde há animais selvagens, ferozes, e de repente você desce do veículo que te conduz por esse passeio e você encontra 2 leões. O que é que você faria, meu irmão? Você está perto do carro e você vê que há 2 leões a alguns metros. Eu acredito que você, como eu, fugiria para o carro. Imagine um companheiro seu, um amigo seu, dizendo, você não tem coragem? Vai fugir desses leões? Que homem é você? Não honra as calças que veste? Ou então para a mulher dizendo, que mulher é essa? Enfrentou até 2, 3 partos e não vai enfrentar esses 2 leões? Não é assim que fazemos, irmãos. Nós fugimos. Fuga nesse sentido não é sinônimo de covardia, de medo, mas de prudência, de seriedade, de preservação da vida. É nesse tom que Paulo diz a Timóteo, tu porque és um homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Daqueles que não vivem segundo a doutrina de Cristo e por isso amam dinheiro. Se envolveram na loucura da paixão pelos bens dessa vida. Então Paulo diz, foge disso. Nada de dizer, Timóteo, que você é homem para enfrentar, para encarar, para flertar com essas práticas. Não, você precisa fugir. Porque fugir destas coisas é viver um estilo de vida reto, segue a justiça, é o que está no versículo 11. Segue a piedade, é viver em comunhão com Deus. Segue a fé, é viver pela fé, pela confiança no Senhor. Segue o amor, segue a constância, segue a mansidão, ou seja, vive em amor e viva testemunhando de Cristo. Você quer ser fiel a Cristo, meu irmão? Aceite esse conselho da palavra do Senhor. Fuja do estilo de vida mundano. Esse mundo te dirá coisas do tipo, você precisa trabalhar muito, se preciso, ser omisso quanto às disciplinas espirituais, especialmente leitura da palavra, oração e testemunho, porque você precisa por um tempo lutar para ter a casa própria, e depois de muitos anos, quando você tem a casa própria, então esse mundo diz, agora é hora do carro com 7 lugares, do carro com airbag duplo, do carro com sistema aí de piloto automático. E aí você ouve o mundo e diz, tudo bem, é só mais um carro, então eu vou trabalhar. E depois que você consegue, o mundo diz, agora é a hora do sítio. Então assim, trabalhe muito, falte culto, não leia a Bíblia, não dê atenção aos filhos, não se importe com sua esposa ou com seu esposo, porque quando você comprar o sítio, você vai reunir a igreja lá, e você vai levar a sua família, e tudo estará resolvido. Esse mundo, irmãos, tenta nos fazer acreditar que isto aqui é eterno,
mas isto aqui é transitório. Esse mundo breve passará para nós, ou porque morreremos, ou porque Cristo breve voltará. E encontrará alguns ainda aqui. E aquilo que é duradouro, que é a vida eterna, este mundo diz, esquece isso. Esquece temas como conversão, vida eterna, santificação. A palavra de Deus, portanto, diz, fuja do estilo de vida mundano se você quiser ser fiel a Cristo. E é fácil entender como esse mundo odeia Cristo. Esse mundo matou Cristo injustamente. O que ele fez? Além de pregar boas novas de salvação, cuidar de crianças, alimentar famintos, curar enfermos, expulsar demônios que atormentavam vidas, e esse mundo odiou a Cristo a ponto de dizer, solta o criminoso Barrabás, prende Jesus. Ao Senhor Jesus humilharam, ao Senhor Jesus Cristo puniram duramente, torturaram, ao Senhor Jesus Cristo maldisseram, ao Senhor Jesus Cristo negaram um julgamento justo. Fuja do estilo de vida desse mundo que está na contramão do Evangelho de Jesus Cristo. Você quer ser fiel a Cristo? Então Paulo diz a Timóteo, viva para a glória de Deus. No versículo 12, irmãos, Paulo fala de um combate, de uma luta, o bom combate da fé. Veja 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse combate, irmãos, tanto se refere à luta de um militar na batalha, na guerra, quanto à luta de um atleta, nas disputas com os seus adversários, na busca pelo pódio, pela coroa final. Então Paulo diz a Timóteo, Timóteo, quer ser fiel a Cristo, viva para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus é identificar-se como discípulo de Jesus e batalhar para que o Evangelho seja proclamado e o reino de Deus cresça. Toma posse da vida eterna, almeja a vida eterna. Irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o mesmo Paulo que havia dito, eu já batalhei pela fé, eu dei a minha vida pela pregação do Evangelho, eu me tornei escravo por amor a Cristo, e preguei Cristo até em lugares onde Cristo nunca havia sido anunciado. Aí Paulo diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a recompensa virá, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, o dia da volta de Cristo, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Crentes que amam esse mundo não amam a vinda de Jesus. Ler na palavra de Deus, de que Jesus virá e todo olho o verá, para alguns crentes é um problema, porque eles ficam pensando, e se logo o Senhor vier, e eu não tiver tempo de fazer tudo aquilo que eu sonhei fazer nesse mundo? Não ama a vinda de Jesus. Amar a vinda de Jesus é entender que em qualquer época da sua vida, nada será melhor do que o céu. Que Jesus volte agora, que Jesus venha logo, primeiro porque o Evangelho terá sido pregado em todas as nações, e segundo porque, irmãos, nós chegaremos ao fim da vida cristã, fim aqui como finalidade, como alvo, que é viver eternamente com Cristo. Não há bênção maior na vida cristã do que a bênção da salvação. Você será tentado até no seio da cristandade a pensar que existem outras bênçãos maiores do que essa, mas não existe. O Senhor Jesus Cristo diz, por meio do apóstolo João, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A maior bênção da vida cristã é a salvação. A mais bem-aventurada experiência de um crente será a vida no céu. Nada se compara ao céu. Por isso a palavra do Senhor diz que o Senhor coroará aqueles que amam a sua vinda. Há quem crê que Jesus virá, mas há quem crê e ama essa mensagem. É aquele crente que constantemente ora dizendo Maranata. Essa é uma junção de duas palavras, Maranatá, volta logo ou vem logo, Senhor. Meus irmãos, viver para a glória de Deus é, portanto, batalhar em prol do Evangelho enquanto vida temos, na expectativa de que o céu virá,
na expectativa de que teremos vida eterna com Cristo. Até lá, devemos imitar o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz isso. Guarda o mandato imaculado, a ordem que Cristo te deu. 1 Timóteo 6,14. Lembra da tua confissão de fé. E lembra daquilo que o Senhor te deu como ordem, para que você pregasse. Ele te constituiu obreiro, pastor, pregador do Evangelho. Guarda esse mandamento do Senhor, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá, Timóteo. E aqui, meus irmãos, voltando ao versículo 13, é dito a Timóteo, preserva a sua confissão, porque Jesus foi assim, imite Jesus. Jesus estava sob risco de morte, diante de Pôncio Pilatos, mas ele manteve a sua confissão. Ele não voltou atrás, ele não negou. Faz o mesmo, Timóteo. Imita o teu Senhor, o teu Salvador. No versículo 12, Paulo diz, fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo está dizendo a Timóteo, lembra que um dia diante da igreja, antes de ser batizado, você professou a sua fé? Mantenha a fé que você professou diante do povo de Deus, como Jesus. E por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque Paulo sabia que Timóteo estava sob ataque, sob oposição, sob perseguição. Ele diz, olhe para Jesus que habita você e que te esforçará. Jesus, quando esteve sob o poder de Pôncio Pilatos, não voltou atrás, não negou a sua pregação, não recuou na sua mensagem. Faça o mesmo, Timóteo. Imite Jesus, a quem você recebeu pela fé como seu Senhor e Salvador. E essa é a mensagem do Senhor para nós, irmãos. Se nós já abandonamos no arrependimento da conversão o mundo maldito, então agora é hora de vivermos para a glória de Deus. Essa é uma equação básica na vida cristã. Arrependimento mais fé é igual a conversão, é igual à vida cristã. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. O mesmo evangelho de João Batista, de Jesus e dos apóstolos. Arrependei-vos e crede no evangelho. Foge do mundo. Você já arrependeu-se da velha vida no mundo. Viva para a glória de Deus. Você é um crente em Jesus Cristo. E quando estiver difícil manter-se fiel, clame ao Senhor Jesus. Dele vem o exemplo, o encorajamento, porque ele jamais negou aquilo que ele pregou. Eu fui pastor de uma família querida na Bahia e acompanhei a mudança de vida que atingiu o mais lucrativo negócio que aquele homem teve ao longo da sua vida, o irmão Jailson. Ele mudou-se para aquela cidade e mapeou a cidade, encontrou um bairro em crescimento e construiu um bar excepcional. Era um grande bar com área para apresentações de artistas, com área de máquinas de jogos, bebidas aos montes. E meus irmãos, ele lucrou muito com aquele bar, ganhou muito dinheiro. Era o bar daquela região, e ele conta que pessoas saíam do outro extremo da cidade, uma cidade grande, com mais de 600 mil habitantes, para ir àquele bar. Mas a esposa dele um dia entrou numa igreja como esta e ouviu a palavra de Deus e entregou-se a Cristo, e levou o marido, e aquele homem rendeu-se a Cristo. E o grande problema era, o que é que eu faço agora? Eu sou crente em Jesus, como é que eu vou vender álcool, cigarro, jogatina, um ambiente de prostituição que se forma aqui nesse lugar? Irmãos, aquele homem foi aconselhado por nós, a igreja de Jesus. Meu irmão, Jesus mudou a sua vida. Se você é comerciante, passe a trabalhar, a fazer com que o seu comércio glorifique o nome do Senhor. Ele desfez daquele bar e no mesmo lugar montou um mercado e uma padaria. Eu quero testemunhar para você de que a fuga de um estilo de vida mundano em uma vida para a glória de Deus transformou um bar no mercado padaria. Eu não lembro, irmãos, daquela família não ter o pão.
Eu não lembro daquela família não ter o necessário. Passaram dificuldades, sim, em momentos de dificuldades para todos, aquela família também tinha dificuldades. Mas criaram os filhos, os dois fizeram curso superior, foram mantidos pelos pais. Pouco tempo atrás aquela irmã faleceu, vítima de um câncer, mas já idosa, e o esposo dela, viúvo, passou a morar com um dos filhos. É a história de uma família que vivia o inferno de um bar. E numa ocasião, aquele irmão disse: pastor, o bar só tinha uma coisa boa, o dinheiro que eu ganhava com ele. No mais, a minha vida era sem sossego. Eu não suportava aquilo. Quantas brigas, quantas vezes a polícia baixou aqui e eu nunca fiz nada de errado para ter que ficar convivendo com a polícia, me cobrando, me investigando, porque as pessoas que frequentavam eram pessoas de práticas erradas. E ele diz: só havia o dinheiro, era o que o diabo me dava para eu viver naquele inferno. Mas irmãos, a vida mudou. O bar virou padaria, virou mercado. Meu irmão, seja fiel a Jesus Cristo. Você que tem ouvido a palavra de Deus, tem frequentado os cultos desta igreja, experimente ser fiel a Jesus Cristo, fugindo das práticas desse mundo e vivendo para a glória de Deus. E agora que, dizia Paulo, você já entendeu, Timóteo, o Evangelho, viva assim até a vinda do Senhor Jesus. Voltem mais uma vez ao texto bíblico. Então ele diz: viva assim até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do texto bíblico original, que é em grego, é epifania. Até que Cristo se manifeste como só Deus pode fazer. Será uma aparição fora do comum, jamais vista, quando Cristo vier buscar o seu povo. Ele tomará para si aqueles que são deles, e esse mundo se espantará com aquilo que o Senhor fará. Diz que tudo isso acontecerá, versículo 15, porque Jesus é o único soberano. E por que Ele é o único soberano? Porque Ele é o Rei dos reis. Nenhum rei reina sem que Ele pelo menos permita. Ele é Senhor dos senhores. Todos os senhores têm autoridade emprestada por Ele, porque senhores morrem, senhores passam. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, seja fiel ao Senhor Jesus Cristo, mais do que a qualquer rei e a qualquer senhor. O único, versículo 16, que possui a imortalidade. Nós alcançamos a imortalidade em Cristo porque Ele nos concedeu, porque Ele nos deu vida eterna, garantia de vida eterna, mas a imortalidade pertence a Ele. Ele habita no céu em luz inacessível, onde somente os remidos viverão. A quem homem jamais viu, homem algum jamais viu. Não está se falando aqui de Deus encarnado na pessoa de Jesus. Viram Jesus corpóreo, mas o Deus Espírito que habita no céu, cheio de glória e majestade, esse nenhum homem viu, o que diz a palavra de Deus, nem é capaz de ver. A Ele, aqui está uma doxologia, aqui está um chamado ao louvor a Deus, a Ele honra e poder eterno. Amém, que seja sempre assim. Se você já tem fugido desse mundo, e você tem glorificado o Senhor, continue firme, apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar dos dias em que é difícil manter-se fiel a Cristo. Mantenha-se firme, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, vivendo direcionado pelo Espírito do Senhor, até a morte. Lembre-se que Jesus é soberano e dirige a história. Irmãos, quando tudo aqui estiver insuportável, Ele levará o seu povo desse lugar. Nós não temos o que temer. Sabemos do caos que cada vez mais se tornará uma rotina desse mundo, mas não temos o que temer. Nós servimos aquele que conduz a história. Nada escapa à vontade dEle. Reconheça que Ele é digno de louvor. O que Timóteo diz aqui é repetido 2 vezes no livro do Apocalipse. Eu quero citar apenas um desses versículos, falando da vitória final do Senhor Jesus Cristo sobre o maligno, em Apocalipse 19:16. A descrição do Senhor Jesus Cristo é: Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, um nome inscrito. Como é que Jesus é chamado?
cheio de glória, depois de ter vencido a besta e o falso profeta, exaltado nos céus, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome de Jesus. Reconheça que ele é digno de louvor e seja fiel àquele que é fiel primeiro a ele mesmo, ele não se nega, e depois a você que a ele pertence. Lembre-se que ele não desceu da cruz, foi fiel ao plano de redenção, doloso a ele até o fim. Lembre-se que Jesus Cristo tem uma herança preparada aos fiéis. Lembre-se de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, quando o Senhor usa Paulo para dizer: tende em vós, Filipenses 2, 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não se conforme com um cristianismo nominal, com uma vida cristã medíocre, com uma pseudo-confissão a Cristo. Entregue-se a Cristo sem reservas, meu irmão. Se você ainda continua namorando este mundo, se você continua mantendo alguma amizade com este mundo, em nome de Jesus, fuja deste mundo enquanto é tempo. Viva para a glória de Deus, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Olhe para a cruz. Jesus humilhou-se e foi fiel ao plano de salvação até o fim, mesmo à custa da própria morte, e a mais terrível, a mais injusta, a mais sombria, a mais humilhante, a mais hedionda de todas as mortes, morte de cruz. Olhe para Jesus e seja fiel até o fim. Nesta noite, quando nos reunimos como igreja para celebrarmos o memorial da ceia do Senhor, nós chamamos todos vocês pela palavra de Deus a que sejam fiéis ao Senhor Jesus Cristo, como Ele tem sido fiel ao plano de salvação. Ele o foi na cruz, Ele o é atualmente dirigindo-nos e por nós intercedendo diante do Pai, e Ele será futuramente quando nos dará a herança bendita dos céus. Participe da ceia do Senhor, se você está decidido, se você permanece decidido a ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, porque é a ceia do Senhor também um tempo de confissão, de renovação de compromisso com o Senhor e de testemunho desse compromisso. Nós vamos ouvir uma mensagem musical enquanto nos preparamos para a participação na ceia.